Isso lá, turma. Continuando a nossa aula de revisão, falei dessas partes, desses princípios assim, primeiros, né, que vocês têm aí anotados, e agora nós podemos continuar, né, com nossos recursos. E é importante lembrar alguns nomes, né, juiz Acó, que é o juiz de origem, é o juiz da Jucana I, o juiz Adquem, que é o que vai julgar, né? Preparo do recurso, o que é? Pagar as custas, né? Pagar as custas, o porte de remessa e de retorno. Recurso deserto, que é quando a parte não paga essas taxas, né, devidas, aí o juiz vai dizer que é deserto o recurso. Tempestivo e intempestivo. Tempestivo é quando está dentro do tempo, dentro do prazo. Intempestivo, quando está fora do prazo, aí o recurso está fora do seu prazo. Então, são nomes que vocês têm que saber bem. Recurso recebido e não recebido. O que é um recurso recebido? O Tribunal Adquem recebe o recurso para análise. E quando ele não recebe, recurso não recebido. Provimento, quando ele dá favorável o recurso ser julgado procedente. Não provido ou desprovido, quando ele é julgado improcedente. Então, vocês podem ler um acórdão e está assim: recurso recebido e não provido. O recurso foi recebido porque as questões de admissibilidade foram aceitas, mas ele não foi provido, ou seja, você perdeu, levou na cabeça, tá? Então, o recurso não recebido nem foi aceito para nada, não recebido pois deserto, não foi recebido o recurso para análise porque você não pagou as taxas. Então, esses nomes vocês têm que saber decorar e usá-los, porque são nomes técnicos. Então, você tem que falar, olha, o recurso foi recebido, o recurso deu provimento, o recurso não foi provido, né? O juiz Acó julgou dessa forma, o juiz Adquem julgou dessa outra forma. Então, são expressões que você tem que ter em mente, né? Sempre ali em mente, para não passar vergonha na hora de analisar. É igual o processo está concluso com o juiz recebe o processo concluso, né? Foi dada vistas, né, ao Ministério Público, né? O processo está com vistas ao Ministério Público, né? E foi dada a parte, o advogado, ele está com carga dos autos, que é para ele poder se manifestar, está só com ele. Então, são expressões que a gente utiliza. Recentemente, eu dei esse exemplo na sala, a parte são muito ansiosas. Então, ele acha que você vai no teu escritório hoje e amanhã você já está entrando com a ação. E às vezes você pode demorar 1 mês, 2 para entrar com a ação, porque envolve estudos, envolve análise, envolve obtenção de documento. E a parte não entende. Ele acha que você está enrolando ele, tá? E um indivíduo, achando que o processo estava demorando, foi lá conversar com o advogado, olha, o processo está com o juiz. E ele, não satisfeito, foi lá na secretaria e pediu para o chefe de secretaria qual estava o processo dele. O chefe de secretaria, muito gentil, foi e falou, olha, está concluso. Aí ele saiu de lá e foi brigar com o advogado. Não, você falou que estava com o juiz, mas o rapaz disse que já foi concluso, já terminou o processo. Então, vocês vão encontrar isso. Vocês vão encontrar disso. E, por exemplo, se eu recebo alguém na minha parte, no meu gabinete, sem advogado, e eu falo que eu sou incompetente para julgar, o que ele vai pensar?
Vai pensar horrores do juiz, né? Não, porque o juiz é incompetente. Então nós temos que saber estarmos da ponta da língua todas essas expressões. Outras que nós temos ali, exemplo, sine die, sem dia específico. Está sine die, não tem uma data definida. Inauditer alteras partes, sem ouvir a parte contrária. Periculo in mora, perigo da demora. Fumus boniuris, fumaça de um bom direito. Data venia, que eu falei para vocês agora. Então são expressões da linguagem típica do direito. Se direito for ciência, ela tem uma nomenclatura específica e nós temos que usá-la, né? Igual quando se utiliza na medicina, nomes específicos, a gente nem sabe o que é, né? Bem, continuando então aqui na nossa revisão, vamos entrar lá diretamente no artigo 994, que é o primeiro artigo que fala da parte recursal. Está lá, disposições gerais, artigo 994. São cabíveis os seguintes recursos. Aqui vem já o que eu falei há pouco, um dos princípios, que é o da taxatividade. Só são recursos aqueles que estejam taxativamente previstos em leis. Mas o 994, eles são números cláusulos. O que é isso? Números fechados? Só existem esses recursos? Não. Eu também falei para vocês que tem um recurso que não está aqui. Qual que é? São o recurso inominado. Não está aqui. Está em outra lei, mas ele é taxativo porque está previsto em lei. Então nós temos que ter sempre essa mentalidade aqui dos recursos, não criar outros que não existem. Aí nós temos os sucedâneos recursais. Professor, o que é isso, sucedâneos recursais? São aqueles instrumentos jurídicos previstos ou não em lei, previstos ou não no ordenamento jurídico, que muitas vezes são utilizados como se fossem recurso. E nós temos, principalmente como sucedâneos recursais, dois instrumentos. Quais são? O pedido de reconsideração e o mandado de segurança. O que é o pedido de reconsideração? O brasileiro é muito criativo. O brasileiro ele tem assim uma capacidade de entendimento muito grande, de improvisação. Por quê? O pedido de reconsideração não existe na lei. Não existe. Você pode procurar todas essas páginas aqui desse grande vade-mecum que você não vai achar o tal do pedido de reconsideração. O pedido de reconsideração é um pedido que a parte faz para o juiz para que ele reconsidere aquilo que ele decidiu e que não lhe foi favorável. Vai chorar as pitangas com o juiz. Então, a parte, você pediu adiamento de ou deferimento de uma prova, testemunhal, por exemplo, e o juiz não concedeu. Você tem que recorrer. Qual recurso que você vai ter? O agravo. Só que você sabe que o agravo vai para o tribunal, vai dar trabalho, vai demorar. Aí você tenta encurtar o caminho, você tenta cortar estradas. Aí você vai utilizar de um pedido de reconsideração. Vai lá bater na porta do juiz e pedir: doutor, tem como se eu rever? Pensa com carinho no meu processo. Olha, a situação está difícil para o meu cliente, não tem como resolver, então eu preciso que o senhor me ajude e tal. Eu vou agravar, mas eu não queria entrar com recurso.
Aí o que a gente fala? Então põe por escrito. E a parte faz isso. Coloca por escrito esse pedido de reconsideração, que não existe em lugar nenhum. Aí o juiz volta e o juiz vai lá, mantém a decisão anterior pelos seus próprios fundamentos, né? Ou mantém a decisão como já decidido. E aí que tem um erro muito grande dos advogados, que você não pode cometer. Por ser um sucedâneo recursal, por não ser um recurso, esse pedido de reconsideração não suspende o prazo para você recorrer, para você especificamente entrar com o teu agravo de instrumento. Então, o que acontece? Você tem um prazo para o agravo de instrumento, você pode até fazer esse pedido de reconsideração e, concomitante, você vai ter que agravar. Porque pode ocorrer o seguinte: você entra com esse pedido de reconsideração e eu demore ali, é por ordem os processos. Eu não posso pegar o teu na frente dos outros. Eu tenho que seguir uma linha cronológica. E o que vem aí? Vem que pode passar dos 15 dias. Pode passar dos 15 dias. Nesse momento, o que acontece? O advogado fica esperando ver se o juiz reconsidera. Se ele reconsiderar, ufa, né? Mas e se ele não reconsiderar? Você perdeu a oportunidade para entrar com recurso de agravo de instrumento. Porque o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para o recurso adequado. Muito cuidado com isso, porque eu vejo muitos advogados levarem na cabeça por causa disso. Ele acha que com um pedido de reconsideração vai suspender. Mas e se o juiz no pedido de reconsideração negar? Não caberia agravo dessa decisão? Não. Não. Eu mantive a decisão, então ao manter a decisão, não é uma nova decisão, é a mesma. Então, não cabe agravo de instrumento da decisão que mantém o mesmo conteúdo no pedido de reconsideração. Pode ser que eu mude. E mudando a decisão, cabe o quê? Aí sim, para outra parte, que agora foi prejudicada, abre-se o prazo para ele entrar com agravo de instrumento. Então, cuidado com o pedido de reconsideração. Ele é extremamente comum, é uma jabuticaba brasileira. O pessoal fala isso por quê? Porque jabuticaba, segundo alguns, só existe no Brasil, não sei se é verdade, né? É uma frutinha estranha, né? Tudo bem, o pessoal é uma jabuticaba brasileira. E o pedido de reconsideração é uma jabuticaba, tá? Então, cuidado com isso. Outro sucedâneo recursal é o mandado de segurança, utilizado para tentar alterar a decisão judicial. Quando você não tem nada como nenhum recurso cabível, alguns tacam lá o mandado de segurança contra a decisão do juiz para tentar suspender. E aí é muito controverso. O Supremo anteriormente entendia que não caberia mandado de segurança com o objetivo de mudar a decisão judicial. Mas o Supremo vai e volta na jurisprudência normal, e hoje ele até já tem aceito no caso. O mandado de segurança pode ser utilizado, por exemplo, no juizado especial, do qual não tem agravo de instrumento, e uma decisão interlocutória do juiz pode ser extremamente desfavorável, você pode entrar com mandado de segurança. Tem sido aceito. Mas o mandado de segurança não é recurso. Não está ali na ordem de recurso, nada. É outra jabuticaba para tentar mudar a decisão judicial, tá? Então, você tem que tomar muita cautela nesse sentido, com relação ao mandado de segurança. Mas é ali, de repente, o que você tem na mão. Não tem tu, vai tu mesmo, né? Então, não tem outra coisa para fazer,
não tem outra coisa a se agarrar, aí você vai no mandado de segurança para tentar salvar a tua pele ali na questão recursal. Então, são situações que aparecem na matéria de recurso. Vocês têm que saber bem tudo isso, porque vocês vão lidar sempre com uma decisão favorável. Não existe advogado que ganha todas as ações. Por melhor que seja, por mais capacitado, às vezes você vai perder. E perdendo, você vai ter que ir no tribunal. E não se desespere, porque a decisão aqui pode não ser favorável, mas no tribunal pode lhe ser favorável. Você perdeu uma batalha, mas não perdeu a guerra, né? E tem situações que você perde aqui, ganha em Curitiba, perde em Brasília, no STF, no STJ, depende se for cabível no STF, aí você consegue até recuperar lá. São situações assim que são difíceis. E aí vem a questão, qual o juiz que vai julgar? Tem juiz que pensa de um jeito, tem juiz que pensa de outro. Não deveria ser assim, mas o direito é interpretativo, é difícil entender. Um matemático, os alunos que mais dão trabalho são os alunos de medicina, quando resolvem fazer direito, eles não conseguem entender isso, que 2 mais 2 às vezes é 6. Mas como? Eu também não sei, mas é, né? Então, uma batalha perdida não significa uma guerra perdida. E outra coisa, quando você for fazer as suas razões ou contra-razões, você vai ter que ser extremamente polido. Por que extremamente polido? Você não pode usar expressões violentas, posições desagradáveis, atacar a parte contrária, atacar o julgador. Eu não admito que meus alunos façam isso. E eu nego, não, esse aqui não foi meu aluno, porque eu falo na sala de aula. Você não tem um inimigo. A parte adversa não é teu inimigo. É um outro colega seu que está ganhando o pão, que tem família para sustentar e que você tem que respeitar. Mas ele não me respeita, professor. Olha, se ele não respeita, o problema é dele. A educação é dele. A educação vem de berço, né? A educação se adquire em casa. Então, mostre o teu berço. Quando se fala em berço de ouro, às vezes não é necessariamente um berço que tenha riqueza material. É um berço que tenha riquezas principiológicas, de princípios. Então, não é porque uma pessoa é grossa que você vai também ser grosso. Nesse mundo atual que nós vivemos de intolerância, nesse mundo atual que nós vivemos de cada um querendo fazer valer a sua opinião, a todo custo, você pode tentar fazer valer a sua opinião com inteligência, com educação. Então, e não ataque o julgador. O julgador, o juiz não gosta de mim, por isso que julgou. Não tem. Eventualmente pode, não tenho até não tenho uma particularidade com aquela pessoa, aí eu me declaro suspeito e pronto, né? Mas assim, você não está julgando o advogado, você está julgando a parte. Então o juiz pode pensar diferente, e não se apaixone pela causa. Uma parte apaixonada pela causa só faz besteira. Quem nunca se apaixonou na vida? É uma delícia, mas às vezes faz umas borradas, né? O importante é você ter amor pela sua causa, pela sua profissão. E amor pela sua profissão significa você ter respeito por ela, né? Quem ama não ofende. Então não ofenda a parte contrária, não ofende o juiz nas alegações, não ofenda o Ministério Público. O júri não é uma guerra em que você tem que ofender o promotor para ganhar. Isso aí só gera efeito contrário. Vocês podem ter certeza que quando você utiliza esses termos violentos, você só afasta a razão do seu lado. Já vi muitas vezes a parte falar assim, o ignorante do julgador. Posso ser ignorante, mas sou eu que julgo, né? Você acha melhor, vai lá, faz concurso, passa e vem para o meu lugar. Se é tão bom assim. Se é um ministro da intelectualidade. Vai lá e faz concurso e venha julgar. Então, não faça isso. A gente pode errar.
Pode também, você pode errar nos teus conceitos, mas cuidado com isso aí. Então, lá no 994, nós temos o rol dos recursos cabíveis, né? Os sucedâneos recursais caem em teste, hein? Caem em provas. Se é que nós vamos ter essas questões. Eu, com certeza, na análise para vocês, de avaliação, vou passar novamente a Cornos, que eu acho que é a maneira mais prática agora da gente avaliar vocês nesse momento assim excepcional, nesse movimento extraordinário. Vamos lá, são recursos: apelação, primeira, agravo de instrumento, agravo interno e embargos de declaração. Esses são chamados recursos ordinários, porque são os recursos que estão previstos aqui no CPC e não estão previstos na Constituição. Recapitulando: decor e salteado, como se diz ali. Primeiro, a apelação. Qual que é o segundo? O agravo de instrumento. Qual que é o terceiro? Agravo interno. E o quarto, embargos de declaração. Tá? Tenho isso em mente. Tem que saber assim de cabeça mesmo. Tem que saber de imediato. Aí nós temos chamados recursos extraordinários, porque são recursos previstos na Constituição Federal. E quais são os recursos extraordinários? São o recurso ordinário, o recurso especial, o recurso extraordinário, o agravo em recurso especial ou extraordinário e os embargos de divergência. Então, a perguntinha que não quer calar, que é para derrubar meio mundo, né? O recurso ordinário é um recurso, ele está entre os ordinários ou está entre os extraordinários? O recurso ordinário, ele é um recurso extraordinário, porque está previsto na Constituição Federal. Então, cuidado com esse trocadilho ali, tá? O recurso ordinário é um recurso extraordinário. Atenção com isso. Então, nós temos ali 9 recursos. E vamos lembrar também do recurso inominado do juizado especial, tá? Então, nós temos que agora ver as regras gerais para todos e depois, um a um, nessa nossa revisão que eu acho que vai até o final desse mês. Nós temos que estar com ela pronta para vocês estarem assim, tinindo em matéria recursal. Vamos lá. O artigo 995 diz: os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator. Se da imediata produção dos seus efeitos houver risco de grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Aqui nós vamos chamar os efeitos recursais. Quais os efeitos que o recurso possui? Estão lembrados? Todos os recursos possuem um efeito. Qual é? Devolutivo. O efeito devolutivo é aquele efeito em que devolve-se ao juízo ad quem a possibilidade de reanalisar o recurso. E efeito suspensivo é um efeito, eu vou dizer assim, extraordinário, porque não é de cara dado, que suspende a eficácia da decisão. Para quem entra com recurso, você tem que procurar imediatamente conseguir os dois efeitos. Exemplo, o relator pode dizer assim: o que ele está dizendo? Recebo recurso em ambos efeitos. O que ele disse?
que ele vai analisar o recurso e ele tem o efeito devolutivo, que todos os recursos têm, e suspensivo, suspende a decisão. Nessa palavrinha só, nessa expressãozinha só, ele utilizou, já matou toda a charada para você. Ou pode dizer assim: recebo o recurso unicamente no efeito devolutivo. Ou seja, você está recorrendo, está uma decisão contrária a você e você não obteve o efeito suspensivo. Em síntese, você está na roça. Teu cliente já vai sofrer de cara os efeitos da decisão do qual você está recorrendo. Então, você tem que fazer ali promessas, você tem que fazer jejum, você tem que fazer abstinência para conseguir o efeito suspensivo no teu recurso. Então, isso é fundamental importância e está ali previsto no artigo 995. E quando o relator dá o efeito suspensivo? Quando ele vê, quando já não está previsto em lei, ou quando ele vê que os danos oriundos serão muito graves, se já cumpridos de imediato, e que existe grande possibilidade de você ter provimento no teu recurso. Então, são situações que você tem que tomar muito cuidado, são situações que você tem que objetivar no seu recurso, e quem está recorrendo tem que lutar para conseguir, ambos os efeitos, nesse recurso. Bem, vocês estão vendo que temos muita matéria assim para ser revista e que detalhes para serem analisados. Então assistam a aula 1, 2, 3 vezes e acompanhem pelo código. Assim eu tenho certeza que você vai ficar cobra em recurso. Tá certo? Obrigado e até a semana que vem.